Oi, pessoal. Coloquei esta animação de ouro para que você saiba que sou um bom designer. Meu nome é Martin Keary. Ele já fez a introdução. Então vou apressar isso porque tenho muito que passar e tenho que ficar no tempo. Muito obrigado a Foz Backstage por me convidar aqui e me permitir falar. Tenho muito a dizer sobre esse tópico em particular, porque tem sido algo que eu defendo há algum tempo. Sim, então vamos começar. Então, primeiro, um pouco sobre mim. Eu trabalhei em alguns projetos diferentes de código aberto ao longo da minha carreira. O primeiro foi Ubuntu, por volta de 2012, incluindo o sistema operacional móvel do Ubuntu. Mais tarde, em 2019, assumi um projeto chamado MuseScore, que é um aplicativo de redação de pontuação de código aberto para escrever partituras. É usado por milhões de pessoas em todo o mundo. E então, em 2020, assumi o Audacity, que atualmente também trabalho. Eu trabalho com o MuseScore e o Audacity agora. Esta é a versão do Audacity em que estamos trabalhando. Provavelmente não é a versão com a qual você está familiarizado. E vou falar um pouco sobre isso em um momento, porque será relevante para essa palestra. E também administro um canal do YouTube chamado Tantacru, onde falo em design e música especialmente. Mas eu toco no design de código aberto em alguns dos meus vídeos e vou tocar um clipe disso um pouco mais tarde. Então, por que estou fazendo essa palestra? Bem, estou planejando fazer isso para um vídeo para exaltar as virtudes do software livre e de código aberto para um público realmente amplo que talvez não saiba essas coisas. Mas o software gratuito e de código aberto é muito importante e é cada vez mais importante. Sei que você está ciente disso, mas uma das minhas razões para pensar nisso, há uma crescente desigualdade de renda em todo o mundo e nos espaços criativos em que estou envolvido. Estou cansado de ouvir as pessoas dizerem: "Oh, eu adoraria poder participar disso ou aquilo, mas não posso porque não consigo pagar os plugins, ou não posso pagar o software ou algo assim." Eu acho que o software de código aberto deve estar tentando competir com o software proprietário para reduzir os preços e também apenas competir em termos de funcionalidade e capacidade. E acredito que uma das áreas que precisa de apenas melhorias gerais é um design geral. A segunda razão é que há muitas práticas ruins em código aberto e em software proprietário. Por exemplo, o PowerPoint, que eu costumava montar isso, tem esse novo recurso, tenho certeza de que você ouviu falar de chamado Copilot. E eu cliquei nele e não faz literalmente nada. É absolutamente inútil. E eu também perguntei a um monte de pessoas sobre isso, e as classificações negativas eram como uns 90%. E a razão pela qual eles estão fazendo isso, é claro, não é porque estão olhando para o que os usuários querem e o que precisam. É porque ele sobe o preço das ações deles e eles nos dão ferramentas inúteis que não atendem às nossas necessidades reais. Claro, não é sempre o caso, mas é o caso em muitos do software criativo que eu uso. E há práticas predatórias, como certas suítes criativas que formam um monopólio, e depois aumentam o preço e, em seguida, a tornam um serviço de assinatura. E acho que o software de código aberto pode ajudar a reduzir esse impacto negativo que acabei de descrever. Então, alguns esclarecimentos logo de cara provavelmente não precisam ser ditos. Mas essa conversa é principalmente relevante para os aplicativos que têm uma interface. Apenas pensei em tirar isso do caminho. A segunda coisa é que, quando estou falando de design, estou falando sobre design de produto em vez de design gráfico. Outra coisa que eu vi muito, porque entrevistei muitos líderes de projeto diferentes para o software de código aberto em preparação para essa palestra. E alguns deles pensaram que eu estava falando sobre coisas como design de ícone. E enquanto o design gráfico é certamente um componente, não é tudo. O design de produto, o que quero dizer é que a pessoa do outro lado, o usuário, você está pensando em toda a sua experiência. Como descobre o produto em primeiro lugar, como marketing, como abre, como o instalam, todos os aspectos de sua usabilidade. Você deve estar pensando em todas essas coisas como designer de produtos. E é isso que quero dizer com design de produto, que eu acho que é provavelmente o melhor termo que eu consigo pensar. Um pouco melhor até que o design de interface. Ok, então quais são os desafios? Há alguns desafios que eu queria destacar. O primeiro é que acho que há uma consciência geral insuficiente do design, as melhores práticas no mundo livre e de código aberto. Certamente não é sempre o caso, tens alguns bons exemplos, muitos bons exemplos. Um ou dois eu vou tocar mais tarde. Agora vou dar um exemplo rápido. Quando eu ainda era um colaborador, quando me pediram para olhar o MuseScore, este é o MuseScore 3. Eu abri e comecei a usá-lo. Então, a primeira coisa que fiz foi subir aqui, clicar em um desses botões de nota e descer na página. E tentar inserir notas e... Oh, não posso fazer isso. Tento novamente inserir algumas notas. Por que não posso fazer isso? E o que eu finalmente percebi foi que tive que clicar neste botão N
estranho aqui primeiro. Depois, clicar em um dos botões e depois podia inserir algo na nota. Pode parecer um pequeno aborrecimento trivial, mas como escrever notas é literalmente o núcleo de um aplicativo de escrita de notas. Eu chamo isso de um momento WTF. Um momento em que o usuário abre o aplicativo. E tipo, o quê? Ok, entra no Google, vai para um fórum, descobre como fazer isso funcionar. Agora eu sabia, porque estou muito familiarizado com este mundo em particular, que em todos os concorrentes proprietários, você clica na duração, todos eles funcionam dessa maneira. Você pode inserir notas na folha. E não vi uma boa razão pela qual o MuseScore estava fora de 10, 15 anos naquele momento. Por que não foi capaz de fazer isso? Então, perguntei à comunidade e sugeri que criássemos uma especificação de como isso deveria funcionar. E eu perguntei, isso não é uma boa ideia? E eu apontei que o final, Daraco e Sibelius, os concorrentes proprietários, todos fazem isso. E a resposta que recebi de uma ou duas pessoas foi, bem, não uso Finale. E pensei, análise competitiva e olhar para o domínio mais amplo é um aspecto realmente importante do design. Você não quer apenas reinventar a roda, mas reinventar uma roda de protótipo e depois passar anos meio que tentando até obter uma roda. Você olha para todos os concorrentes, vê as melhores práticas de design, olha para os padrões que estão por aí e tem um tipo geral de alfabetização em torno dos padrões e convenções. E então você se baseia em cima disso. Você não se tranca do mundo proprietário porque odeia. Tenta fazer melhor do que isso. E é isso que eles fazem. E esse é um exemplo de prática de design realmente boa. Eventualmente, pode-se apontar, acabamos fazendo isso. Na verdade, foi a primeira coisa que fizemos. Então, estou mostrando o MuseScore 4, o que talvez seja um pouco injusto. Mas sim, agora funciona dessa maneira. E fizemos 1 milhão de outras alterações como essa para que, quando um usuário chegue ao aplicativo, eles obtenham o que esperam. O segundo desafio é, e acho que é provavelmente o que eu apontaria como uma coisa mais importante, o maior argumento é uma negligência do planejamento de longo prazo. Quando eu ingresso em um projeto, não importa se ele está no começo ou no meio do caminho, pensarei muito. Ok, temos um plano? Sabemos para onde estamos indo? Eu gosto de fazer planos de 3 anos ou 5 anos e farei isso com os leads do projeto, ou farei com quem quer que seja as partes interessadas e diremos: qual é a quantidade total de recursos que queremos? Quais são as tecnologias totais que queremos daqui a 5 anos? E então vamos nos sentar e esboçar como isso pode ser e rapidamente veremos. É um quebra-cabeça de Sudoku. Espere, temos muitas opções, todas lutando entre si. Agora, teremos que descobrir a arquitetura de interface. Qual é a hierarquia? Quais são as principais ferramentas? Quais são as ferramentas secundárias? O que deve entrar nas configurações? E apenas para dar um pequeno exemplo, vou ter que apressar isso. Mas, quando estávamos fazendo o Audacity, quando assumi isso, esse era um projeto muito bem estabelecido. Não tinha um plano além do que seria o próximo lançamento. Nós começamos a estabelecer uma coisa que dissemos que queríamos fazer era melhorar seus principais recursos de edição. Havia muito trabalho a ser feito lá. Em segundo lugar, queríamos transformá-lo em uma excelente ferramenta de produção de áudio. Pesquisamos muitos de nossos usuários desde o início e colocamos uma pesquisa em nosso site. Recebemos muitas respostas e descobrimos que muitas pessoas usavam para podcasts ou outras coisas que implicavam que queria áudio bem produzido no final. Mas eles realmente não podiam fazer isso no Audacity. Então, o Audacity foi apenas um passo nesse processo. E sentimos que, bem, se novos usuários estão entrando, não há razão para que eles não possam exportar um podcast muito bem produzido no Audacity. Então, isso é algumas das coisas que definimos, alguns dos princípios que partimos desde o início e começamos a esboçar como isso pode ser, movendo as coisas. Isso é um pouco feio, mas apenas para esboçar as coisas rapidamente. E então fizemos um pouco mais. Isso tem a ver com coisas como automação e gravação de várias entradas. Nós refinamos um pouco. Espaço de trabalho, como isso pode funcionar. E então começamos a implementar. Este é o Audacity 3, onde assumi o controle. Comecei a fazer alguns testes de usuário e notei que as pessoas tinham que clicar nesta seta dupla estranha para mover clipes para a esquerda e para a direita. Cada pessoa que testamos não sabia que era assim que isso funcionava. Além disso, eles nem sabiam que essas coisas eram clipes, porque você tem essas linhas estranhas aqui. E isso não é exatamente indicativo de um clipe. Então ficamos tipo, tudo bem, vamos consertar isso primeiro. Por isso, implementamos essas pequenas abas sobre os clipes para que você possa movê-los para a esquerda e para a direita. Isso nos permitiu nos livrar dessa ferramenta estranha na barra superior. Então ficou menos complicado. Isso testou perfeitamente, 5 em 5. Ou melhor, das 5 pessoas em que testamos inicialmente, 5 delas imediatamente entenderam como isso funcionava. Implementamos edição de áudio não destrutiva, para que quando você colar áudio você ainda possa recuperá-lo. Não é destruído. É outro aspecto realmente importante da produção de áudio. No Audacity 3.2, implementamos efeitos em tempo real que podem ser aplicados por faixa, apenas novamente, uma daquelas coisas que permitem ajustar sua produção ao construir seu áudio, ou melhor, o seu podcast.
Você pode reorganizar seus efeitos, desativá-los para saber como eles soam sem e com, e todo esse tipo de coisa. Além disso, introduzimos o conjunto de ícones que íamos usar. Sabíamos que íamos usar esse ícone definido na linha. Então, nós meio que o introduzimos cedo para que as pessoas se acostumassem a elas quando mudamos para uma nova interface. Introduzimos algumas características musicais. Esse era outro tipo de objetivo. Eu decidi não falar sobre isso longamente. Introduzimos coisas como assinaturas de tempo, ritmo, alongamento do tempo, etc. Fizemos algumas melhorias na visualização das ondas, demos algumas opções diferentes de como a onda poderia ser exibida. E também implementamos um canal de efeitos principais, que obviamente é crucial para a produção, permite manipular a saída final. E introduzimos um monte de novos efeitos em tempo real, como este compressor, para que você possa ver como um passo a passo. Introduzimos todas essas coisas para que cada lançamento tivesse um propósito. Deu algo ao usuário. Mas sempre tivemos um objetivo. Sempre tivemos uma visão de onde queríamos chegar. Enquanto fazemos isso, somos capazes de mover as coisas, descobrir que refatoração precisava ser feita. E isso, é claro, esse planejamento a longo prazo não é apenas o planejamento do design. Ajuda o projeto inteiro, ajuda os desenvolvedores a se procurar, bem. Teremos que integrar essa nova tecnologia. Teremos que passar para este kit de ferramentas da interface do usuário, ou qualquer outra coisa. Então, eventualmente, é nisso que estamos trabalhando agora. Mudamos para o novo ambiente de desenvolvimento Qt, o que é apenas um grande requisito. Anteriormente, estávamos trabalhando em WX Widgets, e isso nos permitiu fazer todos os tipos de melhorias adicionais, como, por exemplo, a capacidade de selecionar vários clipes ao mesmo tempo e agrupar, apenas para citar um. E isso é apenas um exemplo de como eu fiz o planejamento a longo prazo. E quando você faz um planejamento a longo prazo, ele permite que você libere e construa as coisas certas de maneira iterativa e inteligente, sem tropeçar em si mesmo, sem colocar algo em algum lugar. O próximo é que acho que há uma tensão entre descentralização e design consistente. Não vou me debruçar por muito tempo, porque voltarei a ele mais tarde. Mas, quando os colaboradores são todos, digamos, voluntários, e todos eles, se não houver estrutura estabelecida, eles podem fazer suas próprias coisas. Isso pode realmente lutar e prejudicar a prática consistente do design. Se não houver plano, se não houver diretrizes, etc. O quarto está lá, e parece um pouco parecido com o 3, mas vou explicar uma preferência pelo incrementalismo em relação à refatoração. E por refatoração não quero dizer uma reformulação total, quero dizer dar um passo atrás para dar 2 adiante, olhando para algo que claramente não é eficiente ou uma constelação de recursos relevantes, que precisam ser repensados para tornar o aplicativo mais simples. Eu acho que isso é mais doloroso para projetos de código aberto, porque significa que eles precisam bloquear partes do código. Eles precisam contar a certos voluntários, por favor, não toque isso no momento. Eles têm que fazer um pouco de trabalho organizacional e isso dói. E isso é outro tipo de problema quando um designer aparece. Se não houver estrutura estabelecida para evitá-la, um designer achará extremamente difícil introduzir uma boa prática de design, quando as pessoas estão apenas jogando coisas aleatoriamente. Então aqui está um pequeno vídeo do meu canal do YouTube, apenas explicando esse ponto no que se refere ao MuseScore, mas também está falando sobre arquitetura de código. Por isso estou falando de design e arquitetura. Diferentes colaboradores se voluntariam para assumir partes do trabalho restante e enviariam seu progresso por peça a todo o grupo para revisão. Caberia então Werner ou Nicola como cabeças do projeto aceitar ou rejeitar cada envio. No mundo de código aberto, a maioria das contribuições tende a ser pequenos ajustes contidos em vez de grandes revisões. Isso é prático porque pequenas mudanças têm menos probabilidade de impactar o trabalho de outra pessoa, o que as torna muito mais propensas a serem aceitas. Isso também se adapta às rotinas dos colaboradores de código aberto, cujo envolvimento é quase sempre em meio período. Mas com a comunidade tão vibrante quanto o de MuseScore, havia muitas pessoas dispostas a participar. Então, eventualmente, todas essas milhares de pequenas correções e sugestões se uniram após enormes quantidades de teste e revisão até que uma nova liberação estável estivesse pronta. Eu já vi esse processo muitas vezes e é uma coisa linda de se assistir. No entanto, por mais poderoso que seja esse sistema, ele vem com uma grande desvantagem: instabilidade arquitetônica. Posso explicar melhor isso usando a metáfora do planejamento da cidade. O MuseScore era menos uma Singapura e mais uma Houston, onde para construir qualquer coisa, você precisa fazer o seu melhor para se conectar a quaisquer estruturas não coordenadas e ineficientes existentes em que você se sinta sentado. Quando chegamos ao fim do desenvolvimento no MuseScore 3, no qual passei muito tempo trabalhando, foi um pot-pourri incrivelmente complexo de milhares de melhorias em retalhos que dependiam e reforçavam outras melhorias de retalhos, todos os pendurando através de uma combinação de soluções alternativas, processos adicionais ineficientes e hacks diretos.
projetos, uma enorme dívida técnica, o que praticamente falando significava que, se você tentasse fazer uma alteração em uma coisa, quebraria outras 7 coisas não relacionadas no processo. E isso não é uma crítica à comunidade de MuseScore. Longe disso, na verdade, esse problema estrutural é quase inevitável e inerente a muitos aplicativos de código aberto, que geralmente não podem pagar os desenvolvedores em tempo integral para gerenciar a qualidade do código, juntamente com designers experientes, que podem planejar anos com antecedência. Embora não seja como as empresas profissionais também acertarem regularmente, o código de espaguete parece ser a norma em todos os lugares. Como me lembro uma vez enquanto trabalhava no Paint 3D, pedi a um desenvolvedor que mudasse a cor de um botão de laranja para azul. E quando ele fez isso, a opção laranja na paleta de cores principal, onde você costumava pintar, também se tornou azul, dando aos usuários 4 azuis e nenhum laranja. Ok, então acho que o ponto que estou fazendo lá, obviamente, é que se você não tiver nenhum tipo de estrutura, planos para onde deseja ir, projetar sistemas em vigor, a única coisa que os contribuintes têm para trabalhar é o próprio aplicativo. Eles olham para ele e vão, ou há um espaço vazio. Eu vou apenas colocar algo lá. Ou há uma configuração. Apenas adicionarei uma configuração lá. E fica cada vez mais complicado. Eles apenas se baseiam no topo do que já existe. E acho que é um problema a ser superado. E vou falar sobre isso novamente quando chegar à minha sessão de soluções. O último é que sou contatado por designers, uma quantidade razoável de pessoas que veem o canal do YouTube. Alguns perguntam, o que posso fazer? Dê-me alguns conselhos sobre como posso começar. E costumo dizer, encontre um projeto de código aberto e tente contribuir. E o que eu ouvi de volta algumas vezes, na verdade, nunca ouvi o oposto disso. Essa é a única coisa que eu já ouvi de volta. Bem, eu tentei ingressar no projeto, e depois fui na sala de bate-papo, e sugeri várias mudanças. E, em seguida, um grande desenvolvedor assustador me disse que não. Disse que era uma ideia realmente estúpida, e eu me senti um pouco assustada. E conversei com algumas outras pessoas. Fiz mais algumas sugestões, e ninguém queria. E então, eu apenas perdi o interesse e saí. E eu acho que também há outro problema, que é que, quando você está trabalhando no GitHub e está trabalhando em salas de bate-papo e outras coisas, não é exatamente o espaço mais propício para os designers, especialmente quando você não está juntos, como que discutindo coisas com a equipe ou algo assim. Muitos projetos de código aberto basicamente não pensaram em como ser acolhedores aos designers. E essa é outra questão que já vi algumas vezes. Mas, é claro, existem muitos exemplos em que isso não é verdade. Então, algumas práticas recomendadas. Eu queria passar por 5 delas. Então, primeiro, acho que é bastante óbvio fazer o design parte do seu DNA da sua comunidade. O que significa que acho que um projeto precisa declarar muito visivelmente para todos os colaboradores e comunidade de que eles adotam um bom design. Isso é muito importante porque, quando alguém olha para o seu projeto e considera contribuir, ver isso os ajuda a entender bem que isso é realmente uma prioridade. E isso pode ajudar a se propagar em toda a comunidade de desenvolvedores. Também há, é claro, o exemplo de publicação de diretrizes realmente boas de design. E acho que isso é realmente mais importante para software de código aberto e gratuito do que para empresas que administram software proprietário. Porque se você tiver uma documentação muito boa, será levada pela sua comunidade e espalhada, e também aplicada. Pensa um pouco também, mas você tem que criar isso em sua comunidade. Um exemplo muito bom é o projeto Gnome. Eles têm alguns, além de parecer muito bom, e obviamente um bom sistema operacional. Há alguns recursos realmente muito bons online que eu realmente gosto. Eles têm alguns princípios reais declarados. Eles têm vários recursos, como por exemplo, widgets para tipografia. O que é ótimo para a consistência, widgets para suas paletas de cores. Porque se você escolher cores aleatórias, começará a olhar em todo lugar. Então, se você o colocar assim, isso é obviamente uma ideia muito boa. E eles também receberam muitos princípios de design de acessibilidade. O que é outra coisa que notei, que o software livre e de código aberto prioriza muito mais do que as empresas. E esse é um grande benefício. Também para a educação, acho que qualquer instituição educacional prefere trazer uma aplicação livre, por razões óbvias, mas se também atendesse a pessoas com vários tipos diferentes de deficiência, esse é um bônus adicional. E esse é outro tipo de poder que eu acho que o software de código aberto tem, e que eu definitivamente abraço. O próximo é incentivar a prototipagem e o teste do usuário. Basicamente, qualquer PR que você fizer, ou qualquer um colaborador de PR faz, o que sugere algum tipo de alteração. É um protótipo, mas o teste do usuário é algo que acho que nunca vi um projeto de código aberto, ou pelo menos nunca ouvi anunciado. O teste do usuário é uma espécie de núcleo absoluto de como você descobre se algo é bom ou não. Se você tiver 7 dos melhores designers do mundo em uma sala, eles terão 7 visões diferentes para o que você deseja trabalhar. E se você lançar um monte de colaboradores e pessoas que talvez não sejam tão experientes, acabará com todos os tipos de pensamento de grupo. Muitos chefes, compromissos, e a única maneira de descobrir o que realmente está funcionando é testá-lo na frente de usuários reais e ver como ele está se saindo. Agora, meu teste favorito, há vários tipos diferentes que você pode fazer. É o teste de primeira vez.
Pouco antes dessa palestra, o Inkscape entrou em contato comigo e disse que eles queriam que eu fizesse um pouco de trabalho apenas para sugerir melhorias na experiência do aplicativo. E pensei, bem, o que farei é fazer alguns testes de usuário e farei isso também em preparação para essa palestra. Por isso, conversei com 5 usuários e nenhum deles usava o Inkscape, mas todos eram artistas de vários tipos diferentes. E eu quero tocar um pequeno clipe disso. E houve 2 observações que tive neste primeiro clipe. Quero ver se você tira as mesmas conclusões que eu. Você provavelmente terá mais, e depois mostrarei um segundo clipe depois. Então eu acho que vamos continuar. E apenas todos os aspectos do que você está experimentando, tudo isso é relevante. Então vá em frente e me diga o que você está pensando. Ok. Então acho que vou ficar em configurações rápidas. Provavelmente é a coisa mais fácil de fazer. Padrão de tela escura. Fico com o teclado padrão. Não tenho muita certeza do que isso significa. E o teclado? Eu realmente não sei o que isso faria. Então, vamos com o padrão. O padrão de tela. Canvas, default. Ok, então já estou confuso porque, tipo, não sei o que todos esses teclados fazem. Então, me dando essa opção imediatamente, sem explicação, parece uma opção mais avançada, talvez. Então isso é apenas um pensamento. Suponho que é assim que estão meus atalhos de teclado. Então, vamos começar aqui. Essa pessoa não disse nada, apenas olhou e depois pressionou em novo documento. Então eu peguei 2 observações principais. Primeiro de tudo, que as opções que estavam sendo colocadas à frente deles não foram particularmente úteis, porque todos escolheram a configuração padrão, exceto a cor. Na verdade, ninguém mudou a cor porque estava definido pelas configurações do sistema, mas ninguém realmente mudou nada. E todo mundo ficou confuso com a coisa do teclado. O que eu acho que eu, obviamente, me afastei de destacar isso, e isso foi interessante. Por isso pensei logo de cara, bem, quando você abre o aplicativo, antes de tudo, acho que você pode cumprimentar o usuário um pouco melhor. Mas então eu meio que pensei um pouco mais sobre isso. E esse próximo clipe me ajudou a ampliar esse pensamento. E eu vou tocar. O usuário está prestes a criar um novo documento. E em seguida, só quer alterar a orientação de sua prancha de arte. Arquivos recentes. Então, novo documento. Novo documento. Ok. Então temos uma página aqui. Ok. Então acho que vou desenhar como uma cena infantil de grama, e uma árvore, e uma casa, ou algo assim. Então, antes de tudo, acho que quero uma página em paisagem. Os ícones aqui, em cima. Editar, ver, orientação. Aqui, vamos nós. Mudar no sentido horário. Oh, tudo bem. Oh, desculpe, espere. Virar. Veja, acho que eu vi uma ferramenta de página na parte inferior. Ferramenta de páginas. O que isso faz? Criar e editar páginas de documento. Ah, e algo muda o tamanho. Eu acho que poderia apenas tornar uma paisagem. Funciona. Ok, então estou ouvindo gemidos e risos simpáticos da mesma maneira que eu. Então, eu sei que estou conversando com uma plateia para conseguir o que estou falando aqui. Mas, obviamente, esse é o último lugar que alguém procuraria essa opção. E o que ele também não percebeu é que essa barra dinâmica aqui realmente contém as dimensões em que você pode inserir. Está em milímetros. Eu provavelmente iria para pixels. Mas ei, se você pode mudar facilmente, isso não é uma coisa tão ruim. Na verdade, direi que o teste foi criar uma imagem e exportá-la como um PNG, e todos conseguiram fazer isso. Portanto, havia aspectos disso, alguns, onde as pessoas meio que tinham a arquitetura geral da interface, mas havia alguns lugares, especialmente a orientação, onde as pessoas realmente sofreram. Então, na verdade, eu não fiz muito mal no geral, mas eu apenas apontei 2 exemplos em que não se saiu muito bem. Mas quando vi isso, a primeira coisa que me ocorreu foi: isso seria a coisa que você coloca em sua abertura. Essa seria a opção que você poderia aparecer para um usuário, algo relevante para o projeto que eles desejam abrir, a orientação, coisas assim. Em vez disso,
Como você gostaria do seu teclado? Você quer que seja preto? Esse é um tipo realmente abstrato de cenário e normalmente seria escondido com segurança. Em preferências, eu diria. Então isso foi como um pequeno exemplo. Vou enviar. Ainda não enviei para a equipe. Então talvez eu até envie essa palestra porque não tive tempo suficiente. Mas sim, testes de usuário são absolutamente cruciais. E acho que isso poderia ser feito facilmente, em espaços de código aberto. Qualquer um pode fazer testes de usuário. Muitas vezes é meio que exaltado como isso, como arte escura muito especialista. É super simples. Abra uma chamada de Zoom com alguém ou qualquer tipo de chamada. Grave o que eles estão fazendo em seu desktop. Não conte a eles nada sobre o aplicativo. Não dê a eles nem um tutorial desde o início. Dê a eles um objetivo final. E depois se afaste. Digo a você, muito mais do que 1 milhão de conversas com um monte de desenvolvedores que geralmente investem no projeto e conhecem de dentro para fora. Agora, já falei sobre isso. Criar planos de longo prazo e comunicar amplamente. Eu mencionei não apenas quando você cria planos de longo prazo, não apenas é bom para seus desenvolvedores e seus designers e sua comunidade de desenvolvedores, mas também pode comunicar isso aos seus usuários para que saibam o que está por vir no futuro. E eles não continuem perguntando o lançamento após o lançamento. Quando isso está chegando? Quando essa coisa está chegando? É apenas uma ferramenta de coordenação natural. O quarto é capacitar seus designers e estabelecer um líder de design. Eu já falei sobre capacitar os designers, como deixar claro que isso é importante para o projeto. Tentar fazer com que outras pessoas também entendam isso em sua comunidade de desenvolvedores. E também acho que você precisa se estabelecer como uma única visão. Agora você pode ter muitas pessoas trabalhando em um projeto e da maneira que deseja estabelecer uma única visão, seja votando ou investindo poder em alguém que provou que é realmente bom. Você precisa ter uma visão. E essa visão precisa ser aplicada. Há uma variedade de maneiras diferentes de fazê-lo, nas quais não vou entrar, mas acho que isso é super importante. Você não pode apenas ter 7 designers diferentes. Quero dizer, você tem muita sorte se tiver 7 designers diferentes em primeiro lugar. Mas se o fizer como eu disse, você terá 7 visões diferentes e discussões. Você precisa de uma visão. O último é abraçar a destruição criativa. E isso é outro verdadeiro bugbear para mim. Este é o último ponto, se é uma coisa que eu já vi várias vezes em qualquer projeto em que trabalhei. É que algum colaborador vem junto com uma boa ideia para algum tipo de convenção, ou algum tipo de mudança, na maneira como o comportamento padrão de algumas funções funciona. E elas sugerem. E a óbvia crítica inicial é que isso vai ferrar com a experiência de usuários antigos. E então, o que eles acabam fazendo, nem sempre, mas muitas vezes, eles vão, vamos colocar isso em preferência. Portanto, se eles querem isso, podem ativá-lo em preferências. E então eles podem fazer a coisa. Ninguém vai às preferências para procurar nada. Seu comportamento padrão é o seu comportamento. Se você enfiar algo em preferências, está basicamente aplicando o padrão antigo em 95% da sua base de usuário. Além disso, muito poucas pessoas assistem tutoriais, muito poucas pessoas leem manuais. O comportamento padrão é o seu comportamento. E essa é a coisa mais importante a entender. E pense no número geral de usuários. Os usuários que você já possui, que já são como, provavelmente terão um pouco mais de boa vontade em relação a você. Que podem estar dispostos a aprender coisas novas. Mas também seus usuários em potencial, as pessoas que vêm pela primeira vez, você recebe o que paga. Você quer matar esse sentimento de você obter o que paga. Porque esse é outro tipo de percepção, eu acho que existe, onde as pessoas estão é gratuito, é voluntário. Então, obviamente, será uma porcaria. E acho que isso precisa ser eliminado. E é eliminado com muita frequência, fazendo o que muito software proprietário faz, que é tomar decisões difíceis. Se algo estiver claramente melhor, torne padrão. Eu nem deixaria como uma opção. Nem coloque a outra opção em preferências. Sim, mas faça se você acha que é necessário. Tente ter o mínimo de preferências possível. E siga em frente às vezes. Não apenas continue segurando coisas herdadas só porque você acha que precisa. Porque isso fará com que sua base de usuários herdados fique feliz. E esse é realmente o último ponto. 1 minuto a mais. Então eu vou deixar aí. Então, muito obrigado por ouvir minha palestra. Obrigado. Tudo bem. Acho que temos tempo para uma ou duas perguntas. Eu vejo algumas mãos para cima. Deixe-me ver. Muito obrigado pela sua palestra. Faço testes de usuário em código aberto por mais de 20 anos. Desculpe por não anunciá-lo alto o suficiente. Encontrei 2 problemas fundamentais que eu gostaria da sua opinião como resolver. Antes de tudo, para fazer testes de usuário, preciso ter um representante. Uma ideia de como minha base de usuários é definida ou compilada. O que na minha experiência acontece é que geralmente testamos os velhos brancos que usam software. O que é meio contraditório à ideia inclusiva de código aberto.
E a segunda coisa é que eu acho que o exemplo do Inkscape, embora não queira questionar suas descobertas sobre a espécie de abertura do Inkscape, o Inkscape é uma ferramenta produtiva para pessoas que são especialistas. E eu acho que esse tipo de aspecto do primeiro uso do Inkscape não é realmente o que sabe, quero dizer. É um aspecto interessante, mas não é um critério de otimização crucial ou não é importante. Assim, você só recebe os primeiros critérios de otimização de uso quando faz testes de usuário. Então, eu gostaria de saber seus pensamentos sobre isso. Quero dizer, como no Inkscape, quero dizer, antes de tudo, quero dizer. Os programas de desenho vetorial são super complicados. Eu não acho que eles precisam ser. Eu acho que o mundo mudou do Adobe Illustrator usando convenções de quase 30 anos atrás. Concordo que há um certo nível de conhecimento que você precisa ter, mas todo mundo que eu trouxe já tinha experiência em quadros de arte, desenhando aplicações e coisas assim. Não trouxe pessoas aleatórias que não tinham experiência desse tipo de coisa. Além disso, eu mantenho os exemplos que dei. Essas são claramente, obviamente, coisas que podem ser melhoradas. Então, mesmo se vamos concordar com você que é uma ferramenta especializada, eu meio que concordo. Eu acho que poderia ser uma ferramenta muito mais intuitiva. Pode haver sistemas estabelecidos para explicar às pessoas a diferença entre desenho de caminho vetorial e, digamos, o desenho em pixels. Mas, obviamente, há muito o que avançar. Eu acho que você ainda pode torná-lo muito mais intuitivo. Você ainda pode fazer testes de usuário nisso. Você estava certo de que você precisa ser realista sobre o que é o projeto e para quem é. E então, dentro desse critério, você testando o usuário para perseguir os objetivos do projeto. Então, às vezes, existem projetos como o Blender. Claramente, isso não é uma ferramenta de uso geral. Então, eu aceito esse ponto. Mas sim, agora, para outra pergunta, acho que você está perguntando como você recruta bons usuários para testes de usuário. Basicamente, quero dizer, não sei se tem uma resposta muito boa. Quero dizer, a maneira como faço isso. Mas isso é um luxo que tenho. É que tenho seguidores decentes nas mídias sociais. Coloco coisas no Twitter. Bem, agora estou fazendo isso no Blusk. E odeio usar o Threads. Mas às vezes uso isso, porque prefiro isso ao Twitter. E direi, ei, estou fazendo alguns testes com usuários do X. Se você nunca usou este aplicativo antes, entre em contato comigo. E então agendamos um horário, ou eu vou como. Ei, se você é um usuário existente, queremos experimentar esta nova versão. Queremos ver o que você acha disso, etc, etc. Dependendo do tipo de usuário que queremos, praticamente a mídia social comum é um componente super importante do design de código aberto e projetos de código aberto em geral. Eu acho que você só precisa se esforçar para tentar criar um público de pessoas que possam estar interessadas em fazer testes de usuário. Você precisa apenas ir a espaços diferentes e falar sobre isso. É complicado, mas é com quem eu não tive problemas. Mas, novamente, tenho o luxo de ter seguidores razoavelmente decentes de pessoas que virão até mim e se voluntariarão para fazer testes de usuário. Eu diria que, se você quiser fazer testes de usuário, ninguém nunca veio até mim e disse, ei, você poderia apenas anunciar que estamos fazendo testes de usuário para essa coisa? Eu ficaria feliz em fazer isso. Eu anuncio outras coisas para software livre e de código aberto, porque eu apenas vejo como meu dever fazer. Talvez seja outra coisa que você possa fazer, é apenas encontrar pessoas que têm grandes públicos que são solidários ao software de código aberto. Basta fazer o que puder para tentar obter sua mensagem para que você possa recrutar pessoas para testes de usuário. Mas é um problema difícil. Eu aceito isso. Obrigado. Temos alguma outra pergunta? Muito obrigado. Eu estava curioso. Peguei o Audacity em 2007, em uma revista. Então, eu realmente amo ver o que você está fazendo. Mas além disso, você aceita contribuições que não são contribuições de código para o MuseScore ou Audacity. E como você lida com essas contribuições de design? Contribuições de design para o Audacity. Como lidamos com contribuições de design? Então, temos outro luxo que é que somos apoiados por uma empresa. Sou contratado para executar este projeto e essa é uma vantagem que tenho. Então, o que fazemos é que, quando os designers aparecem e eles querem participar, geralmente agendamos ligações com eles. Fazemos isso com muitos colaboradores diferentes, incluindo desenvolvedores. Vamos marcar chamadas com eles, nós meio que os acompanharemos por nossas convenções e nós meio que, normalmente vamos orientá-los um pouco. E temos desenvolvedores específicos que orientam outros desenvolvedores na qualidade do código e em nossas convenções. E quando os designers aparecem, fazemos a mesma coisa. Porque trabalhamos remotamente, então apenas convidamos as pessoas para nossas ligações, como nossas reuniões semanais de design e coisas assim também. Obrigado. Ok, esse é o nosso tempo. Obrigado a todos.